Olá, vamos ao vídeo número 1, né, da minha história com Deus. Eu vou fazer esses vídeos por partes, como eu já expliquei, e à medida que Deus for colocando no meu coração algumas coisas que eu achar importante, eu vou estar abrindo aqui com vocês. Isso tudo começou, esse desejo, para mim, às vezes é uma luta, porque como a Bíblia fala que o coração é enganoso, mas ao mesmo tempo Deus me incomoda demais para estar falando aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivo com Ele através do relacionamento com Ele, através da Bíblia, através de comunidades, através de grupos, através de louvores, de tantas coisas, e isso tem realmente feito uma grande diferença na minha vida, e hoje eu considero isso essencial para a minha vida, para as tomadas de decisões, para tudo. Lá em Recife, em 2019, Deus me deu essa palavra aqui, que era justamente isso, quando Ele estava colocando no meu coração e eu dizia, Deus, mas eu não sei fazer isso, não é a minha praia, né? E o que é que eu vou falar? Eu não sou formada em teologia, minha formação é em outra área, em área comercial. Mas Deus sempre me incomodando para partilhar com quem quisesse, porque eu sei que Ele escolheu as pessoas que vão ouvir esse testemunho de relacionamento com Deus. E Ele me deu essa palavra que está lá em Romanos 15, 18. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e de ações. Então, acho que é uma coisa que Deus vem colocando no meu coração desde o ano passado, e isso vem martelando, martelando na minha cabeça e no meu coração. E em meio a essa pandemia, eu disse que eu acho que era o momento ideal, né, de pausar, de parar, de contar essa história, que é uma história linda, não porque é a minha história, mas é uma história onde a presença de Deus, a mão de Deus, ela é muito, muito real. Ela é muito real. E eu sei que para algumas pessoas isso ainda é algo que não se explica, é algo que realmente que se vive, né? Então, assim, eu sei da dificuldade que algumas pessoas têm em seus relacionamentos com Deus, e eu também tenho as minhas dificuldades, mas hoje eu escolho obedecer, hoje eu escolho me relacionar com Deus através da Bíblia. Então, para contar o que eu quero contar, que é justamente um período de uma intimidade maior com Deus, eu preciso contar que, na verdade, a mão de Deus, ela tá desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe, Deus sempre esteve lá, né? Sempre está na tua vida também, né? A diferença é que como a gente vê Deus, como a gente se relaciona com esse Deus, mas Ele está sempre presente nas nossas vidas. Mas Ele nos dá o livre-arbítrio da gente fazer o que a gente entende que nós temos que fazer. Então, para iniciar essa caminhada e essa história desse relacionamento de uma intimidade com Deus, eu preciso contar um pouco como era a minha relação com Deus, né? Desde a infância, eu sou filha de pais que eram católicos, né? Então, eles me levavam para as missas de cura, tanto eu quanto meu irmão, e eu sabia que Deus existia, né? Eu sabia que Deus existia, eu conhecia Deus de ouvir falar dele, né? De que a gente precisava temer a ele. Então, assim, meus pais fizeram isso comigo, né? E isso foi se passando, era presente na minha vida Deus, mas quando eu tinha 12 anos, o meu pai faleceu. E um pai falecer aos 12 anos de idade para uma criança é algo difícil, né? Porque acho que a gente está mais acostumado, a gente espera que os nossos pais, eles eles venham a falecer quando eles já tiverem velhinhos, quando a gente já tiver sido criada. Mas com a minha história não foi assim. E eu sei que com tantas outras pessoas não foi assim. Inclusive tem pessoas até que nem chegaram a conhecer os seus próprios pais.
Então, isso é um marco na minha história muito forte, porque alguém que você admirava passa a não estar mais com você. E aí, com isso, também veio o distanciamento desse Deus, de eu vir falar com ele. E aí, ficou eu e a minha mãe e meu irmão, éramos nós três. E nós continuamos a vida, tivemos que continuar a vida. E eu sempre passei a minha vida toda dizendo que eu não tinha um pai. Que eu não tinha pai, que eu tinha perdido meu pai, que eu tinha perdido meu pai. Passei a vida toda. Por causa dessa ausência de um amor de pai a partir dos 12 anos, né? Apesar de que meu pai até os 12 anos me amou muito. Então, mas depois disso, eu buscava em alguns relacionamentos, que aí eu vim entender agora, aos 38 anos, que o que eu buscava em alguns relacionamentos era esse amor de pai, né? Então, é algo muito complexo para as nossas vidas, mas é bom a gente olhar para trás e a gente ver, né? O que foi que a gente fez. Então, eu toquei minha vida, aos 17 anos eu comecei a trabalhar, eu não necessariamente eu precisava trabalhar, porque nós tínhamos tudo, né, que era essencial para se viver, então eu não precisava trabalhar, mas eu sempre querendo ser independente, né, e queria ter o meu dinheiro, o meu carro, a minha casa, e aí eu fui com o meu livre-arbítrio tomando as minhas próprias decisões. E isso foi bom em partes, mas eu comecei a trabalhar aos 17 anos, mas então eu tive carro, eu tive trabalho, eu tive dinheiro, eu fazia o que eu queria, eu viajava para onde eu queria, eu tinha a minha liberdade. Mas aos meus 27 anos, eu comecei a perceber que aquelas festas não me preenchiam, que aquele carro não me preenchia, que o dinheiro que eu tinha não me preenchia, que os meus relacionamentos não me preencheram e que algo me faltava. Então, eu, sendo católica, eu ia para as missas de cura e eu não quero colocar aqui questões de placa de igreja ou religião, porque eu sinceramente acredito no Evangelho de Deus, naquilo que é a palavra de Deus, daquilo que está escrito na Bíblia. Então, na Bíblia não se fala de religião. Então, eu não quero aqui falar a respeito disso, mas eu vou falar da minha história. Então, eu ia muito para as missas de cura e aquilo me enchia, porque ela é diferente da missa tradicional, né? Onde se fala mais da palavra de Deus, se trabalha mais essa coisa do sentimento, da relação, e aquilo me preenchia, e todo mês eu estava ali naquele lugar, porque ali eu ouvia aquilo que fazia sentido para minha cabeça. Naquele momento ali ia me preenchendo, me preenchendo, me preenchendo. E aí, dos 27 para os 28 anos, foi quando eu conheci meu marido. E aí nós começamos a namorar e tudo, sendo que tinha um porém. Ele era evangélico e eu era católica. E eu falei, esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Porque, infelizmente, eu conheci algumas pessoas na minha infância que se diziam evangélicas e não eram exemplos. No sentido de que elas pregavam a palavra, elas falavam na palavra de Deus, mas as atitudes dela não eram coerentes com aquele Deus que eles falavam, né? Aquele Deus que eu imaginava, né? Que eu conhecia de ouvir falar. Então eu dizia, não é possível, como é que a pessoa fala da palavra de Deus e ela age de uma forma, hoje eu sei que envergonha, e por vezes pessoas assim me afastaram de Deus, me afastaram desse Deus por causa das atitudes delas, que é uma das coisas que eu gostaria que vocês não permitissem que isso acontecesse, que pela atitude das pessoas vocês sejam afastadas de Deus. De forma alguma. Porque a Bíblia fala que não há um justo sequer, então todos nós somos pecadores. Mas esse Deus está sempre à nossa espera, né? Por isso que eu estou aqui testemunhando, falando da minha história, porque
sempre há uma esperança, sempre há um caminho a se seguir. E glória a Deus que essas pessoas me afastaram por um momento, mas hoje nenhuma delas mais, em nome de Jesus, irá me afastar desse amor de Deus e dessa presença de Deus na minha vida. Então, aos 28 anos, quando eu conheci meu marido, e ele disse que ele era evangélico, e aí eu falei, isso não vai dar certo, eu sou católica, ele é evangélico. Mas ele em nenhum momento forçou a minha aproximação com Deus. Pelo contrário, eu sempre via ele falar de Deus, ele falava sempre comigo de Deus, né? Nas aberturas que eu dava para falar disso, mas eu já falava porque eu buscava Deus na minha vida. E depois, quando nós nos casamos, fomos morar juntos, né? Eu via ele lendo a Bíblia, eu via ele se relacionando com Deus através da Bíblia, mas ele ia comigo para as missas de cura e continuava firme no propósito dele, do relacionamento dele com Deus através da Bíblia. Então isso foi me chamando a atenção pelo exemplo dele. Por isso que eu estou dizendo, ao mesmo tempo vão ter pessoas que não vão ser exemplos, vão ter aquelas que sim vão ser exemplos na sua vida. E muitas vezes elas não vão precisar nem falar. Vocês só precisam ver Deus na vida delas. Então é isso que faz a diferença. Então não permita que você se afaste de Deus por causa de atitudes de qualquer pessoa que seja, porque realmente não vai valer a pena. Então, eu vou finalizando aqui o meu primeiro vídeo em relação à minha história com Deus. Vamos ao segundo vídeo.